Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mesmo o Lázaro tem Deus no coração. Não é nada disso aí, dessa falácia toda que o povo está dizendo que ele é satanista, que faz pacto com o diabo e tem livro de São Cipriano. É impressionante como muitas pessoas no Brasil ainda têm essa mentalidade atrasada de acreditar em sobrenatural, em livro que faz as pessoas ficarem invisíveis, em pacto com seres imaginários chamados Satanás. Gente, fala sério. Acorda para a vida. Meu pai estava me contando uma história muito interessante. Na época que ele era caçador, ele andava no mato, que meu pai é mateiro. Ele andava no mato. E ele disse que tinha um boato na época, que tinha um bicho, um monstro na floresta que estava matando as pessoas, que deu uma surra num homem, que cortou o homem todo, deixou o homem todo cortado. E todo mundo acreditava. E era uma história em cima da outra, sabe? E meu pai nunca acreditava. E aí ele falou assim, bom, se esse monstro existe, eu vou pro mato e vou pegar esse monstro. Aí ele se armou todo e foi, né? Porque ele já conhecia o mato. Aí foi. Aí ele tá lá, não apareceu, o que ele viu lá mesmo foi caça que ele pegou. Não tinha nada demais. Ele ficou esperando, aí ele viu o barulho, né? O berro do bicho. Gente, as pessoas acreditavam mesmo nesse ser. Aí meu pai ouviu o barulho, né? Um barulho terrível. O mesmo descrito pelas pessoas que estavam se acabando de medo. Ele ouviu aquele, aí ele se preparou a arma. Ele pode vir, com a arma já ali preparada. Aí não apareceu nada, não veio nada. Aí tudo bem, ele continuou andando pela mata. Só que ele foi parar em uma área que tinha aquela torre de petróleo, da exploração do petróleo. E tinha uns homens lá. Aí um homem reconheceu ele, chamou ele foi lá, é Vavá, caçador. Ele, sim, sou eu mesmo. Aí ele contou o que ele estava fazendo ali no mato, né? Que disse que estava esperando para caçar o tal do monstro, que ele não estava acreditando, mas ele foi lá para caçar, que ninguém queria ir, estava todo mundo com medo. O homem lá da torre falou assim, eu vou mostrar para o senhor o que é que o pessoal está pensando que é um monstro. Se prepara aí que daqui a pouco vai dar a hora e o senhor vai ver. Aí meu pai ficou lá esperando, aí quando chegou na hora, era um apito lá, uma espécie de alarme que tinha na torre e que fazia aquele barulho terrível. E as pessoas não sabiam que era os outros caçadores ou pessoas que andavam pelo mato. Saiu espalhando pela cidade que era um monstro terrível. E uma pessoa que acreditou tanto nisso, acabou que na hora que a torre disparou esse alarme com esse barulho, o homem estava tão assustado que saiu correndo e se cortou todo no arame farpado da cerca. E ele acreditou que ele levou uma surra do tal monstro e saiu espalhando. Gente, essa história, em cada lugar que ela chegava, era de uma forma. Essas coisas são fruto da imaginação do ser humano. A pessoa com medo, ela começa a ver coisas que não existem. É isso que está acontecendo com as pessoas que estão descrevendo o tal do Lázaro. As pessoas não entendem que ele é apenas um homem que sabe viver no mato, é um mateiro. Ele entende de sobrevivência, de camuflagem, esconderijo. Ele está muito bem escondido, né? E a polícia fica só lá pelas beiradas, né? E diz que está à procura dele, que eu não estou entendendo nada disso, viu? Eu não estou entendendo o que esse povo está falando a respeito da caça desse homem. Porque quando eles chegam lá na favela, ó, fica a carnificina, né? Mas agora para achar esse Lázaro tá difícil. Eu não entendo a eficiência desse povo. Enfim, a esposa dele deu entrevista falando que ele era um homem que ia para a igreja, foi para a igreja com ela e que houve até profecias a respeito da vida dele, dizendo que quando ninguém tivesse esperando ou dando nada por ele, Deus ia fazer grande coisa na vida dele. Gente, presta atenção. Esse homem vai acabar se transformando em um grande pastor
a igreja é esconderijo de psicopata. Tudo que não presta vai se esconder nessa igreja evangélica. A igreja evangélica adora o que não presta. É ladrão, assassino, psicopata, né? Estupradores, pedófilo. Tudo vai se esconder lá e fica tirando onda de bom, que se reconciliou com Deus, ou que voltou para Jesus, e que é um novo homem, uma nova mulher. Os piores assassinos, os terríveis psicopatas, tudo lá escondido dentro desses templos religiosos. E pior de tudo é que encontra mulheres boba, besta, alienada, que acaba casando com esses homens, levando para suas casas ou indo para a casa desses bichos, desses monstros, levando ainda suas crias, né? Quando tem filho, leva. E quando não tem, fica naquela concorrência, naquele desespero louco, aí bota filho no mundo com um ser desse, com criaturas terríveis, trazendo criança para um lar desse tipo, perigoso. Gente, isso é terrível. Eu fico daqui só observando. E o pior de tudo é, por que a mídia não fala que ele é religioso, que ele tem Deus no coração? Não, mas fica aí, né, espalhando essa mentira, criando até um certo preconceito a respeito de outras religiões, principalmente de matrizes africanas, e também aos terreiros, né? Aí as pessoas começam a ficar associando uma coisa a outra que não tem nada a ver. A pessoa precisa pesquisar também o que é satanismo. Gente, esse livro de São Cipriano, esse livro aí de São Cipriano não tem poder nenhum. Tudo isso é imaginação, assim como os deuses, como os demônios. Tudo é imaginação humana. As pessoas acabam acreditando naquilo que não existe e fica transmitindo essa mentira, espalhando para as pessoas, causando medo nas pessoas. E as pessoas ficam sofrendo por coisas que nem existem. Não tem nada de sobrenatural na fuga, no esconderijo desse homem. Simplesmente ele é bem esperto, mais esperto até do que a polícia, tá? Essa é a verdade. Eu espero que ele seja capturado e que ele seja punido, porque muitas vidas se perderam. Eu tenho outra opinião a respeito disso, mas eu não vou dizer que eu sou a favor da pena de morte no Brasil, porque infelizmente a pena de morte no Brasil seria aplicada apenas para pretos e pobres. Rico paga e fica tudo, né? Rico mata e vira até presidente do país, não é isso? E fica como santinho. Então, pena de morte no Brasil não é algo bom. Mas uma coisa eu digo, eu sinto muito pelas pessoas que perderam a vida, porque a vida é só uma, única, só se vive essa vez, morreu, acabou, apaga, você deixa de ser o que você era antes de nascer. Nada. O que era que você era antes de nascer? Nada. Ah, pois é o que você vira quando você morre. Nada. É só isso, não existe nada além. Então é muito triste saber que pessoas perderam a vida nas mãos desse bandido, desse psicopata perverso. Psicopata não tem cura. Mas infelizmente muitas igrejas evangélicas ainda vai acobertar esse cara se ele não for morto, né? Se ele for capturado, vai preso. Como eu já ouvi dizer que no presídio ele já pregou, né? Quando ele estava lá, e vai continuar fazendo isso. E quando ele sair de lá, vai se tornar um anjinho, né? E ainda se casa lá dentro dos templos religiosos, porque tem gosto para tudo nessa vida, não é verdade? Gosto e coragem dentro desses templos religiosos está assim, ó. Então é isso. Quem perdeu a vida, perdeu a vida. E ele está aí vivo. Se ele continuar vivo, ele vai continuar fazendo, porque psicopata não tem cura. Eles se escondem atrás de uma Bíblia. Aí, ó, ele já usou Bíblia. Teve até profecia a respeito dele. Olha o que ele fez. Ele cometeu erros e esse Deus imaginário falou lá para esse pastor que acredita nesse Deus imaginário, que o tal do Lázaro ia ser transformado, né? Ia receber uma transformação, que o tal Deus ia mexer na estrutura dele para transformar ele. Como assim? Que Deus é esse? Por que esse Deus, né, tão poderoso, por que não fez um milagre de transformar, de tirar essa mente psicopata dele e colocar uma mente nova, transformada de verdade? Porque isso não existe, né, gente? Isso é só na cabeça do crente. Na realidade, isso não existe.
Ele só vai ficar oprimindo a sua verdadeira personalidade, que é assassina, cruel e perversa. Olha quantas vidas ele já destruiu. Quantas pessoas estão sofrendo. A família dele também, que não concorda com isso, não tem culpa disso. Também está sofrendo, né? Gente, isso é terrível. Eu acho que o brasileiro devia estudar mais, pesquisar. Gente, estamos no século XXI. Está na hora de derrubar essa mitologia da religião, esses deuses imaginários. Isso não funciona para nada. Isso não interfere em nada na vida do ser humano. A não ser para deixar ele alienado, fanático e louco. Os fanáticos e loucos acabam se tornando psicopata, como esse Lázaro. Muitos psicopatas são religiosos. Mas aí a pessoa quer atribuir ao satanismo. O Satã não existe satanismo não. A maldade sai de dentro da mente do ser humano. Aí ficam criando essas historinhas aí. Sempre aparece um personagem assim, tipo Lázaro. Lembro que na minha cidade apareceu um também, lá na Bahia. Era um homem que disse que tinha um corte enorme na cabeça, a cabeça era aberta e ele não morria. Alguém abriu a cabeça dele com machado, ele não morria. Ele foi enterrado e saiu do cemitério. Gente, fala sério. Tem gente que acredita, o povo ficava morrendo de medo, que na mesma hora que ele estava na Bahia, ele poderia estar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Falar é uma coisa, agora aquilo existir ou acontecer é outra coisa completamente diferente. Assim como todos esses poderes do tal Deus imaginário na Bíblia, essas coisas absurdas só acontecem dentro da Bíblia, na vida real, cadê? Gente, vamos parar de acreditar em contos de fada, em mitos, em folclores. Está na hora de derrubar os mitos, está na hora de acabar com essa religião, essa falsidade, essas mentiras que não ajudam o ser humano em nada, só traz atraso. Nós precisamos de ciência, nós precisamos de educação, saúde, emprego, para que a sociedade vá evoluindo cada vez mais. Nós precisamos crescer, não é retroceder, voltar para o tempo das trevas, não. O povo está voltando para a idade das trevas, que onde se falava de lobisomem, se falava de mula sem cabeça. Gente, acorda! Enquanto vocês estão aí iludidos com essas historinhas, esses mitos, o sistema tá lá, ó, armando coisas, armando contra vocês. Ok? Querem tirar a atenção de vocês para outras coisas, que vai mexer no bolso de vocês, na renda de vocês. Ó, fica de olho, acorda. Vocês não são mais crianças. Não tem nada de diabo. Aí aquele repórter famoso fala: ah, a pessoa que fez isso não tem Deus no coração. Quanto mais se tem Deus no coração, mais psicopata, perversa e cruel a pessoa é. Essa é a realidade. Não estava cheio de Deus no coração os colonizadores que colonizaram as Américas e outros lugares mais, levando para lá o seu povo, matando os povos nativos daqueles lugares? Não estava cheio de Deus no coração quando chegaram aqui nos Estados Unidos e mataram os índios, mataram os búfalos, que era o alimento dos índios, para assim os índios morrerem de fome e a população toda foi dizimada? Não estava cheio de Deus no coração os colonizadores quando chegaram lá nas Américas do Sul, quando chegaram no Brasil, matando os índios, roubando as terras dos índios e evangelizando eles, levando Deus. Eles estavam tão cheios de Deus no coração que quiseram passar esse Deus que estava transbordando para os índios. Aí evangelizou os índios e tomaram as suas terras, não é isso? Levaram consigo os negros, africanos, e praticaram todo tipo de maldade contra esse povo, também roubando, enriqueceram no lombo e no suor e do sangue dos negros, né? Que foram escravizados, destruindo assim suas famílias, sua história, ocultaram suas histórias,
contaram uma história diferente a respeito do povo preto. Não estava cheio de Deus no coração essas pessoas que fizeram isso? E que matam, roubam, até hoje? Não estavam cheios de Deus no coração os religiosos que queimaram as bruxas? Pessoas que faziam lá seu chá, seus banhos. Pessoas que pensavam e agiam diferente dos demais. Foram condenadas como bruxas. Porque pensavam. Não estavam cheios de Deus no coração. Pessoas que estavam disputando, esses grupos que disputavam religiões nas reformas protestantes e católico contra evangélico, católico contra protestante, protestante contra católicos, e se mataram, e mataram muitos, torturaram. Não estavam cheios de Deus no coração? Essas pessoas praticaram todas essas maldades e ainda praticam hoje? Tenha medo de pessoas que falam que tem Deus no coração. Fica de olho, tá? Essas pessoas não são de confiança não, porque elas são a imagem e semelhança do Deus que elas criaram. São tão cruéis que elas sabem que esse Deus não existe e nada pode fazer, mas quando um ateu fala contra esse Deus, aí eles falam que Deus vai fazer contra a pessoa o que eles realmente gostariam de fazer, mas não pode, por causa da Constituição, por causa das leis que nos protegem. Se não fossem essas leis, com certeza vocês iam ver evangélico, católico e todas as outras religiões esfoliando pessoas, tirando o couro das pessoas vivas, ok? Colocando aquelas peras, aquelas armas de ferro dentro das vaginas das mulheres até abrir ela toda, serrando as pessoas, colocando a serra entre as pernas da pessoa e serrando até a cabeça. Das torturas terríveis. Isso não são praticadas hoje por causa da Constituição, queridos, tá? Porque esse povo cheio de Deus no coração, esse Deus dele é o próprio mal. É a própria maldade, crueldade. E quando ela se manifesta, revela a verdadeira personalidade das pessoas. Psicopatas, perversos, cruéis, arrogantes. Mas infelizmente, né? Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que estão acreditando nessas mentiras, nessas falsidades, nos sistemas religiosos em geral, nesses deuses imaginários, que na verdade é só uma manifestação esquizofrênica dessas pessoas doentes. Lázaro não é satanista. Lázaro tem Deus no coração. E é por isso que ele é o que é. Um psicopata. Bom, gente, se vocês gostaram, deixe o seu joinha, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo. Sexta-feira, quinta-feira teremos mais vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo. Bye!